Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou hoje aqui para dar continuidade a esse assunto aí sobre os polímeros, né? Abrindo uma unidade nova, né? Poderia dizer que a primeira unidade foi um entendimento de um parâmetro fundamental, que foi a massa molar, né? E a segunda unidade foi referente a aspectos estruturais, né? Como é que se controla a estrutura molecular, né? E o que isso afeta em termos de propriedades, né? Embora, obviamente, a relação estrutura-propriedade ela vai continuar no curso inteiro, né? É, mas, de certo modo, o embasamento maior foi referente à última unidade, né? Em que eu fiz os vídeos aqui, tá ok? Bem, essa unidade agora, né, que se refere, né, a, a uma terceira, né, unidade referente a esse curso, né? Essa primeira aula aqui, eu tenho o objetivo de dar uma noção, né, do caminho percorrido, né, do polímero, desde a empresa de síntese, né, até o produto final, né. Quando, quando eu comecei os vídeos lá atrás, né, eu tenho a impressão que eu já falei um pouco sobre isso, né, eu falei sobre a síntese em si, né, mas para que eu siga exatamente, né, o conteúdo, né, da disciplina que eu dou em paralelo a esses vídeos aqui, né, então esse vídeo aqui ele tem uma importância grande, né. Então, de novo, o objetivo desse vídeo aqui é dar uma noção, né, do caminho percorrido do polímero, né, desde a sua síntese até o produto final, tá? Bem, é claro que, de novo, falar de um assunto desse, né, sempre a gente restringe, né, a gente elimina um monte de opções possíveis, né? Porque é muito complexo, né? Tem N tipos de polímeros, né? Com N formas, com é, diferentes rotas de síntese, né? Então a gente vai excluir um monte deles aqui, né? E vai dar uma noção maior relacionada a polímeros como, por exemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno, né? Que são materiais normalmente vendidos na forma de pellet, né? Obtidos por reação em cadeia, né? Então, a gente vai restringir esse tipo de polímero aqui. Claro que o interessante é que eles, na verdade, acabam sendo os mais usados, né? Então, falar deles, na verdade, a gente está falando de uma boa metade aí desses materiais, né, que são os polímeros, né? Então, a empresa de síntese, né, normalmente ela está localizada em polos, né? Polos petroquímicos, né? No Brasil tem alguns bem conhecidos, né, como o Polo de Camaçari, né, na Bahia, né, o Polo de Triunfo, né, no Rio Grande do Sul, né, tem polos no Rio também, em São Paulo, né, e essas empresas de síntese normalmente elas são caracterizadas pela grande produção, né, elas produzem altas quantidades de material, né, sei lá, no mínimo 15 toneladas, podemos dizer assim, né, podendo chegar até 40 toneladas por hora, né, isso aí é uma coisa horária, né, esqueci de dizer, né. Então são empresas em regra grandes, né? E, e qual é a matéria-prima, né, para gerar o polímero? Né? Então essas empresas elas têm o quê? Elas têm uma central de matérias-primas que vão fornecer a elas, né, essas matérias-primas necessárias para sintetizar o polímero, né? Então normalmente associado a uma empresa de síntese, né, nesses polos petroquímicos existe uma central de matérias-primas que envia, né, os monômeros, né, e outros compostos necessários para que a reação de síntese aconteça, né? Então a gente pode dizer que o reator lá da empresa de síntese, ela precisa o quê? Precisa do monômero, né? Precisa dos compostos iniciadores, né? E também de normalmente solventes, né? Solventes para que atuem como trocador de calor principalmente, né? E também para tentar eliminar efeitos de viscosidade, né? Que normalmente aumenta quando a polimerização vai acontecendo, né? Então é possível que haja polimerização sem solvente, sim, né? Mas como eu falei, eu estou pensando aqui em alguns polímeros, né, tipicamente usados, que são produzidos em grande quantidade, né, então é muito comum que se use solventes, né, no processo de polimerização. Né. Então, por exemplo, no caso do polietileno, é muito comum usar o hexano. Né. Então, vou estar dizendo, vamos pensar aí no polietileno. Né. Então, ela precisa lá do monômero, que seria o eteno, né. Os comonômeros sempre vão estar presentes, né, como propeno, buteno, né, hexeno, entre outros. Né. Aí precisaria do solvente, né, que no caso seria o hexano, né.
do composto iniciador, né, que se fosse um polietileno de alta densidade, seriam os compostos Ziegler-Natta, né, os catalisadores Ziegler-Natta, né? Se fosse um PEBD, seriam iniciadores do tipo peróxido, né? E entre outros compostos que existem ali, né, para dar uma para fechar, né? Existem alguns compostos a mais, por exemplo, agente de transferência, né, como o hidrogênio, né, entre outras coisas, tá? Existe, por exemplo, às vezes antes do monômero entrar no reator, um processo de purificação, né, famosas peneiras moleculares, né? Tem algumas coisas aí que são feitas, né? Porque a matéria-prima digamos assim, vem do mundo real, né? Vem de um craqueamento da nafta, né? Pensando no monômero aí, né? Isso sempre vão existir impurezas, né? Então, pode ser que exista algum processo aí antes de entrar nesse reator, né? Então, a reação vai acontecer lá no reator, né? E o polímero normalmente vai sair na forma de pó, né? Devido à forma de síntese em si. É possível que sejam obtidos outros tipos? Sim, né? Porque é muito comum, por exemplo, em alguns tipos de polímeros, nem haver a separação do solvente, por exemplo, nele, para processo de tintas, né? Então, o polímero obtido, né, lá naquele solvente, ele vai ser vendido dissolvido lá, digamos assim, o suspenso, né, naquele solvente, né? É possível, por exemplo, para alguns tipos de borracha que ele seja vendido na forma de blocos ou fardos, né? Polímeros polímeros em etapas, né? Normalmente não vai chegar nem a ser polímero, ele vai ter uma massa molar pequena, às vezes vendida até na forma de oligômero, né? Mas voltando aqui para os polímeros principais que eu estava dizendo, né? Polietileno, polipropileno, né? Então, depois lá que ele é gerado lá no reator, inicialmente ele é gerado na forma de pó, né? Como ele está presente lá num solvente, né? Então tem que haver uma separação, né? Então essa separação normalmente ela é feita a partir de operações unitárias, né, como centrifugação, né, como filtração, né, e aí tende-se a ter essa separação inicial, sendo que normalmente o polímero ainda fica úmido, né, na forma de pó, porém úmido. Houve uma separação, mas não tão eficiente para que fique um pó seco, ou seja, ainda há presença de solvente ali. Então é muito comum, em seguida, ter um processo de secagem, né, a mais aí, que seria a partir de jatos, né, aquecidos de nitrogênio, né, um gás, né, inerte, né, para o polímero, né. Porque se fosse um jato de ar, poderia ter reações de oxidação, entre outras coisas, né? Então esse jato de gás quente aí, de nitrogênio, né, tende a secar o polímero, né? Então o pó vai ficar agora um pozinho seco mesmo, né? Quente, né? E aí esse pó é direcionado a partir de uma tubulação mesmo, né? Ele é direcionado para uma região de aditivação, né? Porque apesar do polímero sair do reator na forma de pó, como eu já falei em vídeos iniciais aqui, é muito comum que ele seja vendido na forma de pellet, né? Por alguns aspectos, né? Por exemplo, manusear pó sempre tende a sujar muito o ambiente, né? Sempre tende a ter uma perda maior, né? De material, né? A inalação pelos operadores é sempre um risco maior, né? Então é muito comum, muito comum não, os polímeros como esses que eu falei, eles são em regra vendidos na forma de pellet. Obviamente que se for necessário usar o polímero na forma de pó ou alguma parte não ser pelletizada, isso vai ser feito, né? Mas a grande maioria vai ser vendida realmente na forma de pellet, né? Então, antes dele se transformar em pellet, né, ele é, como eu falei, né, o pó seco, né, depois de ser secado pelo nitrogênio, ele é aditivado, né, com o que a gente chama de um pacote básico de aditivação, né? Normalmente são o que? Antioxidantes, né? E também um lubrificante, né? Então, quem são os antioxidantes? Antioxidantes primários, antioxidantes secundários, né? E também um lubrificante, né? E eles vão fazer o quê? Os antioxidantes vão proteger o polímero o máximo possível contra a degradação, né, termooxidativa, né? Por quê? Porque ele vai passar por ciclos, né, de aquecimento aí antes de virar um produto final, né? Ele pode passar por 3, 4 ciclos, né? E também durante o uso, né? Porque o material vai ser usado e vai ser exposto a situações de temperatura alta, né? E mesmo em temperatura próxima ao ambiente, a oxidação pode acontecer, né? Então esses aditivos eles são importantes exatamente para proteger o polímero, ou seja, durante o processamento e durante o uso final, né? E o objetivo do lubrificante principal é tentar minimizar um pouco os esforços de cisalhamento pelos quais o polímero vai ser submetido, né? Durante esse processamento aí, em extrusoras, né, injetoras, né? Então o lubrificante sempre vai estar presente, né? Então só para dar um exemplo aqui, né? É muito comum, sei lá, os antioxidantes serem à base de fenóis, né, e aminas, né, e os secundários, né, normalmente são
os antioxidantes à base de fosfitos, sulfitos, né? Normalmente a gente usa nomes comerciais, né, como Erganox, né, Tinovin, né, entre outros, né? E lubrificantes normalmente são à base de quê? De ou silicone, né, ou estearatos, né, muito comum, né, nas poliolefinas, né? Estearato de cálcio, por exemplo, né, bastante usado, né? E aí pronto, vai haver essa aditivação aí, né? E normalmente a quantidade usada é na faixa de ppm, né? 500 a 1000 ppm, vamos pensar assim, né? Desses aditivos, né? Antioxidantes e lubrificantes. Então há uma mistura, digamos, dos pós, né? Em si, né? Ou seja, esses antioxidantes em pó, o lubrificante também é muito comum na forma sólida, se fosse o estearato, por exemplo, né? E aí eles são misturados lá, né? Com esse polímero, né? Em misturadores de pós, né? Por um dado tempo lá, tem uma mistura lá num dado silo lá, na forma de silo, digamos assim, esse misturador, né? E aí eles são encaminhados para um processo de pelletização, né? Então, antes de falar do processo de pelletização, eu só queria fazer uma leve uma observaçãozinha aqui, né? Que as empresas de síntese, como eu estava dizendo, né, elas são muito grandes, né? Elas tendem a produzir uma quantidade grande, sei lá, mais de 10 toneladas até 40 toneladas por hora, né? Então elas tendem a ter uma quantidade funcionária relativamente grande, né? Porque tem setores de pesquisa e desenvolvimento, né? De teste de materiais, né? Então são empresas que tendem a ter uma quantidade de empregado muito grande, né? Já as empresas de processamento são qualquer empresa que vão, digamos assim, fazer a peça, né? Então você não precisa estar, digamos assim, acoplado a polos petroquímicos, né? Então empresas de processamento elas vão existir em qualquer lugar, né? Pode ser num quintal de uma casa, né? Então são empresas que tendem a ser de pequeno a médio porte, né? Ou seja, são empresas menores do que empresas de síntese, né? Porém, no total de empregados, né, tendo como base, por exemplo, o mercado americano, né, as empresas de processamento elas acabam tendo um maior número de empregados do que as empresas de síntese, tá? Pegando o total aí, né? Então elas acabam empregando mais gente do que as empresas de síntese, tá? Apesar das empresas de síntese, cada uma tender a ser maior do que a empresa de processamento, né? Mas no número total aí, né, de empresas de processamento, acaba empregando mais gente do que as empresas de síntese, ok? Então, voltando aqui para o processo para esse caminho percorrido pelo polímero aí, né? Então, estava lá, entrou no reator o monômero, passou um dado tempo, gerou a cadeia polimérica, ela foi separada do solvente, houve a secagem, foi transferida para uma região de aditivação, né, um pacote básico aí, né, normalmente antioxidantes e lubrificantes, né, podendo, em algumas situações, usar também, já nessa etapa aí, um anti-UV, que se fala, né, principalmente para polímeros que vão ser expostos a ambientes externos, né? Então, o anti-UV seria um estabilizante também, né? Mas aí contra a radiação, né? Mas ele só vai ser usado se realmente for necessário, por quê? Porque a aditivação é sempre algo que implica em custo do produto, né? Mesmo que seja usado numa quantidade pequena, como eu estava dizendo, né? 500 a 1000 ppm, né? Sempre vai encarecer. Então, só vai ser usado se for necessário. Então, ninguém vai usar um anti-UV numa situação, sei lá, de uma peça corriqueira para se usar dentro de casa ou por uma vida útil pequena, sei lá, um saco plástico. Ninguém vai usar anti-UV. Né? Se eu vou usar se realmente houver uma necessidade, sei lá, como, sei lá, peças automotivas ou então alguma coisa que vai ser usada lá de fora, né, como, sei lá, aquelas redes de proteção, né, de apartamento, né, onde há um risco aí de segurança, então os anti-UVs vão ser necessários nesse caso, né. Ok? Então, ok. O material foi lá aditivado, né, misturado na forma de pó, digamos assim, então ele agora vai ser peletizado, né. Só um detalhe antes ainda, né, de entrar na extrusora, digamos assim, é que essa ativação é muito comum ser feita na forma de concentrados, né? Então, por exemplo, se você usa 1000 ppm, tende a ser uma quantidade muito pequena, então primeiro faz uma mistura, né, desses aditivos com uma certa quantidade do polímero para depois colocar no resto do polímero, digamos assim, ou seja, para haver uma diluição. Então faz um concentrado para depois fazer essa diluição para resultar na ativação final desejada, tá? Então isso aí é um processo normalmente feito por quê? Porque tende a gerar uma ativação mais uniforme, né? Então essa questão de fazer concentrados para depois fazer a diluição é um processo corriqueiro, tá? Ok, então o material foi aditivado, foi devidamente homogeneizado ali na forma de pós, né? Então ele é agora levado para
o processo de pelletização. Então a gente pode pensar como um processo realizado em extrusoras, né? Às vezes os caras dão alguns nomes um pouco diferentes, né? Como alguns misturadores, né? É, ou até um processo de que se usa bomba, sei lá, um nome diferente, mas a gente pode chamar isso tudo de extrusoras, tá? Então o material agora vai ser extrudado, né? Pode ser extrusão monorrosca ou dupla rosca, né? E são máquinas que processam em altas, né, taxas, né? Por quê? Porque a produção é muito grande, né? Então, essa produção aí, ela... Então, o material vai passar o quê? Por um ciclo térmico agora, ou seja, esse pó misturado com aditivo, ele vai ser transportado, fundido, comprimido, né, bombeado, né, e vai sair numa matriz, né? E essa matriz é o quê? O material fundido vai passar por o quê? Por uma placa perfurada, pensemos assim, né? Essa placa perfurada vai sair o quê? Um monte de macarrõezinhos de polímero, digamos assim, fundido, né? E normalmente nessas empresas tem-se o quê? Um corte, né? Desse macarrãozinho já na boca da matriz, digamos assim. Então o material primeiro, ele não é como algumas extrusões que primeiro há o resfriamento do macarrão para depois ter um corte do material sólido, né? Então nessas empresas de síntese é muito comum que esse corte que a gente chama de um corte a quente, né? Então isso quer dizer o quê? Tem facas o tempo inteiro cortando o material já na boca da matriz ali, né? De maneira que esse corte é chamado de corte a quente, né? E a gente pode ter uma noção disso pelo formato do pellet, não tem aqueles cantos, né? Uns cantos vivos, digamos assim, né? De quando se tem um corte a frio, tá? Vou tentar fazer um desenho rapidinho aqui para mostrar, né? A diferença, né? De como seria, né? Então, por exemplo, seria algo assim. Esse desenho aqui seria um corte a frio, né? E esse segundo aqui seria um corte a quente, né? Então você vê que tem as faces bem definidas aqui. Por quê? Porque primeiro o material solidificou para ser cortado, né? No corte a frio. Já no corte a quente, como o material ainda está fundido quando o corte aconteceu, então o polímero naturalmente tende a ficar com um formato um pouco mais esférico, né? E aí minimizar essa área aí, né? Tá? Ok? Então tende-se a ter um processo de corte a quente, né? Ou seja, as facas na boca da própria extrusora, na boca da própria matriz, né? E essa matriz está dentro da água, ela está mergulhada na água. Então essa água é para quê? É para promover o resfriamento, né? Então uma renovação constante dessa água, né? Ou seja, altas vazões ali, né? Porque é muito polímero saindo, né? E aí já vai tendo resfriamento, né? E esse pellet, né? Dentro dessa água aí, né? Ele é, digamos assim, transportado para um local em que há separação da água do pellet em si. Esse pellet sai úmido, né? E essa umidade ela é removida por um processo de secagem, normalmente uma grande corrente de ar mesmo, né? Fazendo com que essa água seja removida da superfície do pellet, né? E esse pellet vai ser encaminhado agora para um processo de armazenamento, normalmente envolvendo silos, né? Transporte para silos e depois um armazenamento, ou seja, a embalagem, né? Então, é muito comum essa embalagem ser o quê? Em sacos de 25 quilos, né? Em big bags, né, que são sacos, né, de mais ou menos 1 tonelada, né, de material, mais ou menos, digamos, 300 quilos, vamos pensar assim, né. Então são sacos de 700 a 1.000 e poucos quilos, né, em que esses pellets também podem ser armazenados, né. Então é muito comum para empresas, né, de processamento, né, comprar big bags mesmo, né. Elas comprarem big bags, né. Agora é muito comum, como eu falei também, ter sacos de 25 quilos, né? Você vai ver por aí afora, né? E principalmente empresas que, que tendem a comercializar polímeros de várias empresas, né? Você acha muito isso, por exemplo. Eu, de vez em quando, preciso, né? Comprar um saco de polímero, né? Então, tem essas empresas que tendem a distribuir, né, para várias outras empresas de processamento, né, então é muito comum você encontrar sacos de 25 quilos, tá? Então, como eu estava dizendo, saco de 25 quilos, big bags, né, pode também ter na forma de containers, né, tem empresas que já embalam na forma de containers e vendem, né,
para certas empresas, principalmente para exportação, né? É muito comum isso, né? E tem outras embalagens também, né? Sei lá, tinha a Gaylord, né, que o pessoal falava, que eram caixas, né? Então tem vários tipos de embalagens diferentes, né? Mas as mais comuns a gente pode pensar em quais? Num Big Bag, né? E nos sacos de 25 quilos, tá? Ok, então o pellet está pronto aí, né? E agora ele vai ser o que? Vendido, né? Vai ser disponibilizado, né, para empresas de processamento, né? É, antes de virar um produto final, né, é muito comum que a existência de empresas, né, que podem, digamos assim, fazer uma mistura desse pellet aí que a gente chama de pellet virgem, né, com outros componentes, né, antes de virar um produto final, né, coisa que às vezes a empresa de síntese ela não faz, né. Apesar de não ser 100%, é possível que a empresa de síntese também tenha, né, áreas de beneficiamento em que possa misturar, né, esse pellet com outros aditivos antes de vender, né? Mas é muito comum, e vamos pensar dessa forma, né, que isso seja feito em outra empresa, tá? Então vamos pensar assim, uma empresa de compostos, né? E aí ela pode ser em qualquer outro lugar, não é obrigado a ser num polo, né? Poderia ser numa cidade comum, como qualquer cidade, né, digamos assim, né? Então vamos pensar assim, a empresa vai colocar, por exemplo, sei lá, 30% de fibra de vidro, né? Num polietileno, num polipropileno, vamos pensar assim, né? Então ela vai fazer, isso não vai ser feito na empresa de síntese, vai ser feito numa empresa de compostos, né? Então ela vai comprar esse pellet, né? Ela pode até comprar o pó também, né? Seria possível, né? Mas vamos pensar no pellet. Então ela comprou esse pellet virgem que a gente escreveu aí, né? E ela vai colocar lá a fibra de vidro e vai fazer um composto, né? E esse composto vai ser destinado a uma empresa de processamento, ou seja, uma empresa que vai fazer a peça final, né? Às vezes uma empresa ela pode fazer, por exemplo, só concentrados de aditivos, né? Então ela compra esse polímero virgem aí da empresa de síntese, ela tem lá um pigmento e ela vai fazer, né, a partir de equipamentos como extrusoras, né, fazer misturas e gerar um concentrado de aditivos. Esse concentrado de aditivos ele vai ser vendido, por exemplo, para uma empresa de injeção, né? E a empresa de injeção vai ter o quê? Vai ter um pellet virgem e vai ter esse concentrado de aditivos e vai fazer a peça pigmentada, né? Então a gente observa aí nesse caso, por exemplo, que você vai ter pelo menos 3 processos térmicos que o polímero vai ser submetido, né? Ou seja, ele foi submetido a um processo térmico, não só térmico, né, como mecânico também, né, de cisalhamento, né? Então ele foi submetido lá no processo de pelletização, quando era pó, ou seja, na empresa de síntese, né, para transformar o pó em pellet. Ele pode passar por um processo de termomecânico na hora de se fazer o composto, né, ou seja, na hora de fazer um pigmento, né, de misturar, né, o polímero com pigmento, ou seja, um concentrado de pigmentos, na hora de transformar, de gerar um composto, como por exemplo, polímero fibra de vidro, né, ou outros, sei lá, outras cargas, como negros de fumo, né, carbonatos, né. Então aí já seria a segunda, né, etapa de processo termomecânico. E depois esse material ainda passaria por outro ciclo térmico na hora de virar uma peça, né? Então você vê aí que a grande necessidade, né, de se ter esses aditivos que eu estava dizendo lá, daquele pacote básico, né, para proteger o polímero, né, durante ciclos térmicos todos, né? Depois ele pode ser, digamos, reciclado, né? E aí, ou seja, ele pode chegar a ter 4 ou 5 processos térmicos aí, mecânicos, né, até virar um produto final, né? Tá ok? Então, dando continuidade aí, né? Essa empresa de compostos, né? Então, como eu estava dizendo, né? Normalmente vão ser empresas pequenas a médias, né? Em que o objetivo dela é fazer composto. Então, ela vai pegar o que? O material virgem, o polímero virgem, né? Pellet virgem, vai pegar o aditivo que ela quer colocar, né? E vai fazer essa mistura. Essa mistura é feita em quê? Normalmente extrusoras que tendem a ter uma grande capacidade de mistura, né? Por exemplo, dupla rosca corrotativa, né? Então são equipamentos que têm grande capacidade de mistura, né? Então, por exemplo, só para exemplificar aqui, quando é fibra de vidro, né? Então, primeiro o polímero tem que fundir para a fibra de vidro ser adicionada, então ele não vai ser adicionado no funil. Por quê? Porque se adicionar no funil tende a se ter uma grande quebra das fibras, né? Então, normalmente são extrusoras dupla rosca que têm portas, digamos assim, de entrada mais na frente da rosca, ou seja, depois que o polímero já está na forma de melt, né? Então, isso aí é
Ou seja, existem equipamentos específicos para que isso seja feito, né? Então, além das fibras de vidro, poderia, como falei, outras cargas, né? Nível de fumo, né? Carbonatos, né? Argilas, né? Entre outras, né? Então, são empresas de fazer compostos, né? Hoje em dia tem uma onda muito grande aí de se misturar com fibras naturais, né? Então, vão ser empresas que vão ter essa condição, né? Então, suponho que uma peça final vai ser feita com fibra natural e vai ser, digamos, vamos pensar fazer um tubo, né? Só para dar uma ideia, né? Claro que não é uma obrigação, mas vamos pensar assim, vamos pensar que a empresa vai fazer uma peça que é um tubo com fibra natural, né? Ou seja, de polipropileno com fibra natural, né? Ela não teria a capacidade, normalmente, de fazer isso numa etapa só, ou seja, pegar o pellet virgem, pegar a fibra e fazer o tubo, né? Ela precisaria de uma máquina muito potente. É claro que seria possível, sim, se ela tivesse um equipamento adequado, mas na grande maioria das vezes, a extrusora que vai fazer o produto final, ela não tem lá essa grande capacidade de mistura, né? Então, se você precisar de uma aditivação muito robusta, digamos assim, com altos percentuais de carga, ou outros aditivos, então isso vai necessitar de uma etapa extra, né? E é por isso que existem as empresas de compostos, né? É claro que hoje em dia tem havido, né? Isso aí precisaria de uma disciplina de processamento para falar, né? Mas hoje em dia existem equipamentos disponíveis que numa etapa só, ou seja, no polímero na forma de pó, já tende a gerar o produto final. E aí tende-se a minimizar, né, o número de ciclos pelos quais o polímero passa, né? Então, por exemplo, empresa de PVC, isso acaba sendo crítico. Por quê? Porque o PVC é muito sensível, né, a esses processamentos, ou seja, a ciclos termomecânicos, porque tende a se degradar muito facilmente, né? Então, sim, hoje em dia tem empresas que têm equipamentos com essa capacidade, ou seja, o polímero na forma de pó ter capacidade tem equipamentos que têm a capacidade de misturas muito intensivas, ou seja, colocar grandes quantidades de aditivos e já gerar o produto final, e aí eliminando 2, 3 etapas extras de ciclos de mistura que seriam necessárias caso ela não tivesse um equipamento com essa capacidade, né? Mas eu só quero dar um entendimento aqui, eu acho que ficou claro, né? Então existem as empresas de compostos, né? E existem também as empresas de fazer blendas, né? Que são as empresas que vão pegar ali dois polímeros diferentes, né? E também elas vão precisar o quê? De um agente compatibilizante, né? E elas vão fazer essas misturas, né? E gerar pellets, né? Para vender, né? Assim como as empresas de compostos tendem a gerar pellets para vender para uma empresa que vai fazer o produto final, né? Então, vai passar lá por um ciclo de extrusão, né, em que esse compatibilizante aí vai tender a fazer, digamos assim, uma espécie de um meio campo entre esses dois polímeros, né, gerando um material compatibilizado, né, ou seja, mesmo que não seja um material miscível, né, vai ser um material interessante em termos de propriedades finais. Por quê? Porque tem um compatibilizante atuando nessa interface, né, porque quando você mistura dois polímeros, o aspecto crítico aí vai ser a interface. Se a interface for muito fraca, ela vai dominar, né, essas propriedades finais. Então você pode gerar um produto de propriedades muito baixas se você não tiver um compatibilizante aí dando uma resistência maior nessa interface, né? Então vai ser feito numa extrusora mesmo, podendo até ter reações químicas nesse caso, tá? Porque às vezes o compatibilizante ele pode até reagir quimicamente com um dos polímeros, gerando ali, por exemplo, uma espécie de grafitização, né? E aí esses produtos grafitizados vão acabar tendo uma afinidade maior com o segundo polímero, pensemos assim, tá? Então, pode ser uma mistura meramente física, mas pode ter, como eu falei, reações químicas, ok? Então, eles vão ser pelletizados, né? E eu esqueci de falar para o caso anterior, de fazer compostos, mas eu já junto aqui com de fazer blendas. É muito comum que essas empresas que fazem compostos, elas tenham o processo de pelletização a partir do corte a frio. O que quer dizer isso? Que o polímero, ao ser direcionado para a matriz, né, que é a tal da placa perfurada que eu falei, que gera os macarrõezinhos, então esses macarrõezinhos vão passar por uma banheira de resfriamento, ou seja, eles vão ser solidificados para depois ser cortados lá na frente num cortador, tá? Então esse corte é chamado de corte a frio, porque é um corte realizado no polímero que foi primeiro solidificado, né? Diferente daquele corte que foi realizado
na extrusora lá da peletização da empresa de síntese, né, em que as facas estão na boca da matriz lá e que o corte é feito no polímero fundido. Né. Agora, eu já vi em algumas feiras recentemente, né, que existem também algumas máquinas mais novas que fazem corte a quente mesmo com essas taxas de produção menores. Né. Então, existe essa possibilidade também. Né. Mas eu estava dizendo aqui de uma coisa mais tradicional que tende a ser a grande maioria hoje em dia, né? Que é o quê? Empresas que fazem compostos, empresas que fazem blendas e que vão gerar pellets disso aí, elas tendem a ter equipamentos em que os pellets são obtidos a partir de corte a frio, tá? Ok? Então são empresas, como eu falei, de porte menor, né? De porte pequeno, médio, né? E elas vão gerar pellets e esses pellets agora sim vão ser direcionados para a empresa que vai gerar a peça, né? Então, o que é a empresa que vai gerar a peça? É uma empresa que vai ter ou extrusão, se ela for fazer filme, se ela for fazer tubo, se ela for fazer chapas, né? Mas pode ser uma empresa que tem injetoras, né? Que vai fazer peças, né? Sei lá, vasilhas, né? Peças automotivas, né? E qualquer coisa, N peças aí, muitas, sei lá, impressoras, né? Carcaça de impressora, de equipamentos eletroeletrônicos, né? Todas são feitas por injeção, né? Então, a empresa de fazer o produto final, né? Pode ser uma empresa que tem extrusora, pode ser uma empresa que tem injetora, pode ser equipamento de termoformagem, equipamento de rotomoldagem, né? Se for rotomoldagem, ela não atuaria com pellets, né? Ela atuaria com produto em pó, né? Mas vamos pensar, por exemplo, num produto termoformado. Vamos pensar que eu tenho uma empresinha ali no quintal, né? E essa empresa faz produto termoformado. Então, qual é a minha matéria-prima? Vai ser uma chapa, né? E essa chapa foi obtida pelo quê? Por um processo de extrusão, né? Na maioria das vezes, né? Poderia até ser uma calandragem, mas a maioria é extrusão, né? Então, eu tive que ter uma fornecedora, né? Ou seja, uma empresa de chapas, né? Para me fornecer essa chapa, para que eu gere o produto final, né? E essa empresa de chapas teve como fornecedor, pode ter sido a empresa de síntese, né? Mas também, vamos supor que seja uma chapa pigmentada, certamente ela também teve um segundo fornecedor aí que forneceu para ela o que? Um concentrado de pigmento, né? Ou seja, um master batch que a gente fala, né? Então ela precisou do pellet da empresa de síntese, do pigmento, que normalmente está na forma de concentrado, ou seja, tem polímero aí com esse pigmento, não é o pigmento puro. Então ela fez uma mistura aí para gerar essa chapa. E eu comprei essa chapa para essa empresa para fazer o produto termoformado. Então o que a gente observa? Que o polímero passou por uns 3 ciclos no mínimo aí, térmicos, né? Porque a termoformagem envolve temperatura, né? Então foram 3 ciclos que esse polímero passou, até 4, né? No caso aí desse que foi pigmentado aí, né? Precisou aí para chegar no produto final, tá? Então, vamos supor que um produto injetado que tenha fibra de vidro, né? Então, como a injetora não tem grande capacidade de mistura, né, essa mistura teve que ser feita numa empresa de compostos, né? E essa empresa de compostos comprou um pellet, né, de uma empresa de síntese. Então, teve 3, 4 processos aí de termomecânicos até gerar um produto final, tá? Tá ok, gente? Então, esse era o objetivo, né, que eu queria... O objetivo desse vídeo, né, que era dar essa noção, tá? Ou seja, dar a noção de onde o pellet, desde onde o pellet é gerado, ou seja, de uma empresa de síntese. Né, essa empresa de síntese ela vai ter reatores, né, esses reatores vão receber matérias-primas, que são monômeros, né, e outros compostos, ou seja, iniciadores, né, agente de transferência, vai ter solventes, né, isso tudo vai acontecer uma reação de síntese no reator. E como o polímero normalmente está na presença de um solvente, vai ter que ter uma separação e depois uma secagem. E essa secagem, o polímero secado vai ser disponibilizado para uma região de mistura com aditivos, né? E esse material misturado com aditivo vai ser pelletizado e esses pellets pode ser direcionado já para um produto final? Sim. Porém, ele pode passar ainda por alguns ciclos antes de gerar um produto final, como por exemplo fazer compostos, né, fazer blendas, né, entre outras coisas aí. Então, então esse era o objetivo, ou seja, eu queria dar essa visão para vocês, né. Agora, nunca esquecer, né, que existem outras possibilidades, né. Existe a possibilidade do polímero, quando é gerado num reator, ele não ser separado do solvente, ser vendido na forma de látex, né.
Existe, por exemplo, os polímeros em etapas, né? Muitos são vendidos na forma oligomérica, né? Existem os polímeros na forma de borracha, que não são vendidos na forma de pellets, sim na forma de fardos, né? Então, existem algumas possibilidades além dessas, né? Mas eu só queria dar uma visão geral, né? E, e não esquecer também, né? Que, por exemplo, se eu uso um super bonder, né? Na hora que eu abro um super bonder ali, eu estou abrindo, na verdade, um tubo que tem só monômero ali, né? E ali vai ter uma polimerização. Então, na hora que há um endurecimento, ou seja, na hora que a gente sente ali que colou, na verdade ali foi a transformação de um monômero em polímero, né? Então, e se eu faço, por exemplo, estou lá no laboratório, pego um becker, coloco lá um pouco de estireno e coloco um peróxido e aqueço e gero um polímero, também aí é outra forma de gerar polímeros, tá? Sendo que são outras formas, né? São outras formas, né? Então, por exemplo, se você pensar num PHB, né? O PHB ele é gerado como? Gerado a partir de bactérias que comem bagaço de cana, digamos assim, né? Ela come bagaço de cana e gera um polímero lá dentro dela, né? Então existem outras formas, né? Mas eu quis dar uma visão de, de polímeros que são obtidos numa grande quantidade aí, né? Que são os pellets, né? De polietileno, os pellets de polipropileno, os pellets de PS, pellets de PVC, né? Que eles são obtidos exatamente dessa forma que eu descrevi nesse vídeo aqui, né? E que eles passam por vários ciclos antes de gerar um produto final. Tá ok, gente? Então esse é o objetivo desse vídeo. Então uma boa tarde a todo mundo aí, ok? Até mais.